Boa tarde, Brasil. Começamos o Bendita Hora no ar. Nós estamos aqui, eu, o Padre Kleber Leandro, o Padre Marcos, teve um compromisso com a Arquidiocese. Então, estamos aqui, Padre Kleber Leandro, com você. Estarei nesse momento especial do nosso Bendita Hora. Estivemos aqui alguns outros dias, né? Mas aqui estamos nós. E o nosso tema de hoje é muito importante. Então, dois temas muito importantes. E logo no início vamos falar como apoiar sem julgar. Difícil, não é mesmo? É como a nossa parte humana reage a tudo isso, né? Então, em seguida, nós vamos falar também sobre o abuso de autoridade. Isso você precisa saber, né? Acho que todos nós já passamos por isso em algum momento das nossas vidas, né? Por isso, como lidar com essa situação? Você sabe? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Mas antes, vamos rezar juntos, vamos orar, vamos continuar o nosso momento oracional com você e toda a sua família aqui no Bendita Hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua família, que você seja abençoado, protegido por Deus, para que juntos possamos viver uma hora bendita e abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Café abençoado. Prepare aí o seu café, prepare a sua poltrona, porque começa agora o nosso Bendita Hora. Que alegria! Começamos então já o nosso Bendita Hora com a bênção de Deus, com a poderosa intercessão. E olha, gente, eu tenho a alegria de acolher aqui nesse momento especial de graças. Nós temos ainda, já vamos acolhendo, pode acolher já, produção? Pode? Vai ter, tem um VT, tem um VT, depois nós vamos então acolher. Daqui a pouco já vou revelar aqui quem está na poltrona mais famosa da nossa Rede Vida. Ó, gente, nós vamos falar sobre o tema como apoiar sem julgar, né? Então, você vai acompanhar esse VT e em seguida nós vamos falar sobre esse assunto. E daqui a pouco eu vou revelar quem está aqui conosco e é surpresa, mas já vou dizer a você. Roda o VT para nós aí. Enquanto navegamos na internet ou interagimos de verdade com outras pessoas, é natural que as diferenças apareçam. E mesmo em contextos de proximidade e amizade, pode surgir aquela necessidade de julgar uma determinada pessoa ou situação. Nem sempre esse julgamento é consciente. Muitas vezes está enraizado em nossos hábitos e costumes e pode vir automaticamente ou mesmo disfarçado de preocupação. Nos dias de hoje, em que muitos são cancelados a qualquer momento, até mesmo aqueles que estão dispostos a ajudar podem acabar julgando sem querer. Então, o que podemos fazer para não cair na armadilha da crítica excessiva? E como apoiar uma pessoa de verdade, sem julgar? Fique com a gente e saiba mais sobre esse assunto, agora, no Bendita Hora. E é isso mesmo, e para falar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui a Adriana Severini, que é psicóloga. Boa tarde. Boa tarde, Padre Kleber. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Tudo bem também. E agora, hein? Como nós vamos trabalhar? A psicóloga é especialização em psicologia positiva, uma visão positiva para onde buscar e despertar, né? Todo esse trabalho, né? E justamente essas abordagens com leveza e trazendo esse assunto que é muito sério, mas que tem que ser trabalhado, né? Como lidar com essas situações, né? Porque é muito difícil. Uma coisa que a gente vai fazendo sem querer e sem perceber. A gente não percebe, é uma coisa, Acaba que fica natural. A pessoa, você fala alguma coisa, a pessoa fala outra, daí você já começa a julgar o comportamento. Às vezes a gente tem um pré-julgamento que é o pior de todos, que acho que a pessoa nunca nem falou nada, você já olha, você fala, não, mas ela parece ter esse jeito, ele parece, daí você já julga só pela aparência da pessoa. E a gente precisa ficar muito atento com isso, porque você às vezes perde oportunidades de conhecer boas pessoas, pessoas interessantes, pessoas que são diferentes de você, só por causa desse julgamento prévio que a gente faz. Olha que interessante, ó, nós estamos falando com a psicóloga Adriana, né, Severini, que está falando sobre esse ato que acaba sendo instintivo, né? Natural, vai falando, vai julgando e vamos perdendo a oportunidade de crescer também com o diferente, com as outras pessoas, vamos julgando. Então, essas críticas excessivas, talvez você está se identificando. O Padre Kleber Leandro,
Doutora Adriana, olha que situação, né? Talvez você está vivendo essa situação e nós temos aqui a Adriana que vai nos ajudar a refletir sobre essas situações. Você que está em casa pode também interagir conosco, pode mandar suas perguntas, pode estar aqui nesse momento também fazendo, né, a sua contribuição e tirando as suas dúvidas. Então nós queremos falar sobre essas, como lidar isso de maneira técnica. Então, diante dessa situação, nós temos algumas ações concretas que nós podemos fazer para que a gente não possa perceber que estamos agindo dessa forma, com críticas excessivas, com julgamento, né? Acho que o principal é a empatia. Então, a gente sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Então, às vezes, eu falo para uma pessoa de um jeito que talvez eu ficaria magoada se falassem comigo. Então, se eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu entendo o contexto de vida dela. Como psicóloga, eu tenho que fazer isso. Está na minha profissão, eu não posso julgar. Eu tenho que ouvir, entender e ajudar a pessoa, sem julgar. Mas até para mim, no dia a dia, é muito difícil. É um exercício. Eu falo, quando eu deixo de ser psicóloga e só sou Adriana, às vezes é muito difícil. Porque sem querer a gente começa a julgar e criticar em cima daquilo que a gente tem como valor, daquilo que a gente acha que é importante. E será que nós temos dificuldade de criar essa empatia, de colocar no lugar do outro? Por que a senhora acha que a gente... Eu acho que a gente tem um lado muito egoísta ainda. Então, é muito difícil você olhar e colocar. Às vezes, você vê uma pessoa que é famosa, você nem conhece, uma cantora famosa. Daí, às vezes, você pode virar e falar, nossa, eu estudo pra caramba, continuo estudando e ela ganha o que eu nunca vou ganhar nessa vida inteira. Está anos-luz de distância daquilo que eu ganho. Isso é um julgamento. Ela, assim, cada um tem seu talento. Mas isso sem perceber, né? Sem perceber. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou estudando tanto, estou fazendo tanto isso, e a outra pessoa parece que vem fácil as coisas para ela. E aí a gente fala, não, peraí, né? Cada um tem seu talento, cada um tem a sua atividade, a criatividade para fazer as coisas, e a gente entender o diferente, porque é muito difícil. E eu acho que, infelizmente, ao invés de nós, seres humanos, estarmos melhorando com relação a isso, a gente está piorando. Porque você acaba se fechando em núcleos, eu falo assim, às vezes guetos, e aí aqui só cabe pessoas desse jeito, nesse outro aqui só pessoas desse jeito. E aí você começa um julgando o outro, e que é muito ruim, porque magoa muitas pessoas que são julgadas. Então, talvez nesse sentido, teria algumas práticas que possam ser mais eficazes para a gente evitar essas críticas excessivas, evitar esses julgamentos, né, e criar estereótipos assim, que acabam não favorecendo uma boa relação, uma convivência mais saudável e harmônica. Isso, não é porque eu penso dessa forma que o meu jeito é o melhor jeito de ser. Eu tenho, de novo, que ouvir a outra pessoa. Às vezes, qual que é a história dela? O que aconteceu com ela para ela ser assim? Por que ela mudou, o que não mudou? Às vezes, você tem um julgamento de pessoas, a gente está sempre sendo cobrado. Então, julgamentos como, casou, quando vai ter filho? Se não casou, por que não casou? Se casou e se separou, por que casou e se separou? Então, é sempre entendendo e conversando com o outro. Falou, olha, o que aconteceu? Por que você resolveu que você não queria ter filho? E aí você dá liberdade para outra pessoa para ela responder se ela quiser. Porque às vezes a gente faz, e a gente tem que estar preparado também para a pergunta. Porque às vezes eu falo assim, tem pessoas que me perguntam, mas o que você, amigos, o que você acha dessa situação? Eu sempre falo, você quer que eu responda mesmo? Você está preparado para a resposta? Porque, e eu também, quando eu vou fazer uma pergunta para uma outra pessoa, eu me pergunto também, e eu estou preparada para ouvir uma resposta verdadeira? Porque tem pessoas que você pergunta, ela dá a opinião dela, e nem sempre a opinião dela é aquilo que você espera. Então, você tem que estar preparada, que tem gente que tem excesso de honestidade, e aquela honestidade meio crua, meio dura, e que às vezes bate, dói. Então, assim, e até isso a gente precisa respeitar. Acho que é tão importante aquilo que a senhora está falando, porque nós somos no tempo de festa, tempo que a família se reúne. Talvez já chegou alguém em casa, um parente, um sobrinho, uma tia, alguma coisa em casa, você diz, mas como agora lidar com essas situações? Porque a família se reúne, né? Agora chega o momento que todo mundo se reúne, tem algumas respostas, vai tendo alguns entraves aí na relação. E todo relacionamento, toda família tem isso, né? Então é necessário a gente perceber agora, talvez esse tema seja fundamental para você que está em casa, preparando aí, está vivendo já esse tempo de festa, preparando esse tempo de festa, e aí chega algum diferente e dialogar, aceitar as críticas, também saber fazer as críticas, fazer as respostas certas. E às vezes, a senhora falou a questão
talvez da sinceridade, uma sinceridade espontânea, né? Tem pessoas na família que você já bate, eu sou sincero mesmo, então acho que também tem que ter esse limite da sinceridade para saber responder, para também não criar, eu vejo quanto conflito, nós padres atendemos famílias, diz, padre, a gente não vive mais em paz e tem muitas brigas na família, muitos conflitos e crítica, ou seja, do esposo para com a esposa, pais e filhos, entre irmãos. Então são diferentes, são pessoas diferentes, né, que se relacionam de maneira diferente, né? Então são situações bem diversas, né? Então, e a gente precisa aprender a lidar com elas. Como o senhor falou, vai estar aqui, a gente vai se juntar no Natal, se reunir no Natal, e às vezes tem pessoas com pensamentos diferentes. É você aceitar o pensamento diferente que o seu. Não aceita, mas aí começa a briga. Aí começa, No Natal, tem gente, ó, que engraçado, é muito interessante isso, só para a senhora ver. A gente vai, padre, esse ano a gente não vai poder estar junto, porque o ano passado teve essa situação, criticou, julgou, fez não sei o quê, e agora a gente nem mais se reúne. E quem fica triste são os avós, os pais, né, porque agora a família não vai se reunir, porque o outro fez um julgamento precipitado, fez uma crítica excessiva, abusou também da própria sinceridade, né, foi muito sincero, até demais, e causou confusão, é aquela briga que a gente sabe, né? Então tem que saber contornar. A gente sabe que tem muitas mães, muitos pais que acabam pondo panos quentes, exatamente. Vão acalmar os ânimos. Então, é hora... E a sociedade está cada... A senhora falou uma coisa interessante. A sociedade está cada vez mais... a gente pensa que o povo melhora, mas piora cada vez mais, né? Está mais crítica. E a crítica... E assim, o crítico para o outro. Eu nunca sou... Eu sou muito pouco autocrítica. Eu olho sempre o que o outro está fazendo de errado, o que ele está falando que eu não gosto, como me tratou. Eu nunca olho... Pouquíssimas vezes eu paro e olho para mim. Mas e se a minha atitude, aquilo que eu fiz, como eu agi... suscitou aquilo, deu vontade, levantou aquele pensamento, aquele sentimento na outra pessoa. Então, eu falo que o importante é a gente sempre fazer o nosso papel. A pessoa pede uma opinião, eu vou ser honesta. Então, às vezes eu pergunto, quer que eu responda mesmo? Eu falo, então acho que é melhor não responder, e brinco e tal, e deixo para lá, mas você tem um jeito para falar. Porque tem gente que algumas pessoas são mais duras, mais resistentes, e outras são mais delicadas. Pode dizer a mesma coisa, né? Você perceber que a outra vai ser mais sensível para perceber aquela resposta, você já não vai dizer. Se eu disser da mesma forma para a outra, vai levar numa boa, na esportiva, como a gente diz, né? Mas, às vezes, outras pessoas, a mesma forma de acabar falando, acaba expressando mal, e às vezes a outra já leva para o lado, já para a briga, leva para o pessoal, como a gente diz. E começa aquela discussão por um motivo que não tem necessidade. Eu sempre brincava quando eu falo de perguntar, quando eu estava com minha autoestima boa, eu ia e perguntava para o meu pai, porque o meu pai era esse estilo direto. Ele ia e falava, então eu perguntava alguma coisa, assim, ele ia e respondia direto aquilo que eu queria. Então, eu tinha que estar bem, com a autoestima bem, estar segura daquilo que eu ia perguntar, porque às vezes o que eu ia ouvir não era uma coisa legal, mas fez bem para o meu julgamento, para o meu crescimento como pessoa, como ser humano. E aí tinha o outro lado da minha mãe, que era boazinha. Qualquer coisa que você perguntasse, ela sempre dava um jeito de falar alguma coisa boa. Então, eu falava assim, quando eu quero 100% de honestidade, nua e crua, eu vou no meu pai, exatamente. E se hoje eu não estou muito legal, estou meio triste, eu não quero 100%, vou aqui na minha mãe, que minha mãe tem um jeitinho para falar. Ela ia falar a mesma coisa, só que ela ia falar com jeitinho. Então, eu preferia ir e perguntar para ela. Que tema gostoso, né, gente? A gente vai conversando, você vai se identificando em como você lida com o pai, com a mãe, com os filhos. Cada um vai se identificando de uma forma como a doutora está passando aqui, a gente está conversando, batendo esse papo legal. Você em casa também vai se identificando. Vai conversando aí em casa, veja como você se comporta, vai se descobrindo. Mas vamos aprender também com aquilo que nos ensina a sabedoria cristã, aquilo que nos ensina também a Sagrada Escritura. A Bíblia também nos fala sobre o julgamento, sobre o julgar. Vamos acompanhar esse VT. A Bíblia é um livro milenar que traz importantes ensinamentos humanos, independente de religião. Selecionamos alguns trechos em que ela fala sobre julgar os outros. Confira. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Antes de julgar, procure ser justo. Antes de falar, aprenda. Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar.
Como é maravilhoso aprender com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus, a inspiração bíblica nos traz toda essa... como é bom saber julgar. Não julgueis para não seres julgados. Às vezes, a medida com que medimos os outros é muito curtinha. Como queremos que os outros nos meçam, mas para mim tem que ser mais. Mais misericórdia para mim, menos Exatamente, um misericórdia pouquinho para mais, deixa mais, dá um pouquinho mais para mim, eu, assim, seja mais bonzinho comigo do que eu sou com os outros. A mesma medida com que medis os outros, vós sereis medidos. Então, o julgamento, nós temos que ter esse controle, esse equilíbrio no julgamento. É necessário, acho que a especialidade e a ajuda da doutora vai ser conforme a palavra de Deus vai nos ajudando. Então, nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho e ajudar, você que está em casa, você que está acompanhando a nossa Rede de Vida, esse momento especial em família, você que está em casa, se preparando, vivendo esse momento de graça, e também à luz da palavra de Deus, à luz de um profissional qualificado, como a doutora Adriana, que está aqui, para nos ajudar a ter ajudar a buscar meios eficazes para esse julgamento e para que isso não traga um conflito gigantesco dentro da sua família. Então, a gente quer que você viva em paz, a gente quer que você experimente a paz, que você possa ter uma convivência harmônica, saudável, sadia com os seus, fazendo, sem ser... Porque assim, a gente pode dizer, mas eu vou ser falso, né? Não é ser falso. Eu acho que porque todo mundo tem qualidade e defeito. Basta para ver para que lado você olha. Então, eu posso aproveitar que eu estou me reunindo no Natal, que é uma festa, ao invés de eu ficar olhando para todos os defeitos da pessoa, eu olho para esse lado e vejo tudo aquilo que ela tem de bom. Porque uma pessoa não é só defeito e ela também não é 100% qualidade. Então, o que precisa é o nosso olhar mudar. Então, eu posso passar uma noite agradável, ser legal, assim, e dando importância para aquilo que a pessoa tem de bom. Então, eu olho as qualidades dela, ao invés de ficar, mas você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro. Falar, não, você fez isso, você é assim, que bom, que legal. E a gente olhar para esse outro, com esse outro olhar. Porque não é um momento, numa festa, numa confraternização, para você ficar arranjando discussão. Eu acho que ali a gente está para festejar o nascimento de Cristo e esse tem que ser o foco principal, de trazer as coisas boas que cada um tem. E depois, mais para frente, se você achar quando tiver só você e a pessoa, se é alguém que você tem intimidade, chama essa pessoa para conversar. Então, mas só você e ela, não ali no meio da família, num momento como esse. Deixa, passou o Natal, passou o Ano Novo. Falou, eu queria conversar um pouquinho com o senhor, Padre Kleber. Será que eu posso te ligar? A gente pode sair? E isso sim, você está tendo um momento de falar com a outra pessoa aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Que bom. Diz a grande sabedoria, né? Elogia em público e corrija em particular, Exatamente. né? Então, se você vai fazer um julgamento, é necessário que, se precisar corrigir, precisar advertir alguma situação, você até vai fazer. E se a pessoa estiver aberta ao crescimento, eu acho que toda correção, né, todo julgamento no bom sentido, ele é positivo quando a pessoa está aberta ao crescimento, né? E eu acho que você tem que estar aberto porque, às vezes, a gente quer passar uma imagem, a gente faz alguma coisa e você fala, mas a minha intenção não era essa. Mas tem coisas que a gente precisa mudar a nossa forma de se comportar para que o outro perceba a nossa intenção. Então, não adianta, eu sempre dou um exemplo bobinho, não adianta eu brincar, eu tiro uma fotografia, olho a foto e falo, nossa, eu saí tão gorda na foto. Não, eu estou gordinha, estou gorda. Então, para eu sair magrinha na foto, eu preciso fazer regime, daí eu saí magra. Então, não adianta eu brigar com o fotógrafo, falar, essa máquina é ruim, e não sei o quê, e brigar porque eu estou saindo de um jeito que eu não gostaria. É a mesma coisa com o nosso comportamento. Às vezes a gente tem uma intenção, fala uma coisa, acha que está falando de um jeito bom, só que a outra pessoa que recebe aquilo, ela não recebe de um jeito bom. Aí eu tenho que olhar assim, sempre eu falo que é um feedback, é um retorno. Olhar e falar como eu falei. Como eu me expressei naquela situação para a pessoa, porque é muito difícil a gente mudar o nosso comportamento. Imagina mudar o do outro. Então, a gente pode mudar a reação da outra pessoa conforme aquilo que eu falo. O jeito como eu falo, o jeito que eu me expresso, vai direcionar como a outra pessoa vai se referir a mim. Então, se eu chego, como eu falei, não adianta eu falar, eu quero mudar o outro, mas eu não mudo, eu sou igualzinha. Então, eu estou ali no Natal, eu vejo essa família fica discutindo e tal, e aí eu começo a colocar mais lenha no fogo e vai indo, e vai indo. Assim, acho que temas que são difíceis, que a gente sabe qual tema é mais difícil na família, evita esses temas naquele momento. Vamos falar de temas alegres, de lembranças que você tem. De política é algo da família. Exatamente.
São temas que... Pula política, já pula... Aproveita alguns temas. A doutora está dando... A Adriana está trazendo para nós, a Adriana Severino, psicóloga, está trazendo para nós coisas, dicas importantíssimas. Ó, já vai percebendo que aquele assunto é meio espinhoso aí. Já pula, não entra, vamos falar de outras coisas, de coisas legais. Tem pessoas legais. que acham que é mestre e poder dizer, aquilo que foi feito nos anos 90, e fica julgando coisas que já foram passadas, né? Trazendo à tona uma situação só para trazer conflito, para trazer briga, para trazer... Mas já passou, né? Algumas situações que a gente precisa também... Exatamente. E eu acho que, assim, as pessoas mais velhas, eu acho que tem uma obrigação maior. Eu falo assim, nós que somos mais velhos, né? Para a gente entender o que você pode falar em determinados... E aí você vai ajudando os que são os mais jovens, os adolescentes. Então, ter mais parcimônia naquilo que você vai falar, naquilo como você vai agir. Isso não significa que você vai ser falso. Só significa que você está olhando para o lado bom daquela pessoa. E aí sempre eu acho que dá oportunidade para os jovens também se colocarem. Gente, que alegria. Olha, nós estamos então falando com você que está em casa, conversando sobre coisas que nós estamos no dia a dia aí, lidando em casa, sobre julgamento, sobre como lidar, como ter uma paz, um relacionamento saudável. E a Adriana está trazendo de uma maneira muito tranquila para você em casa, uma leveza. Olhar para o lado positivo da coisa, então é muito importante.